Fala moçada de Física para o Vestibular, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taldo Carlos e este é meu canal criado especialmente para você, estudante de ensino médio, e também para aqueles que estão se preparando para os principais vestibulares. No final da aula, se você tiver dúvidas sobre o conteúdo aqui apresentado ou quiser fazer sugestões de novos temas que gostaria de ver por aqui publicado, deixe seus comentários que eu retorno sempre que possível. Moçada, outra coisa, se inscreve no canal, deixe seu like no vídeo. E também não se esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. Estou sempre postando material por aqui. Vamos à aula de hoje. Muito bem, moçada, então depois daquela aula inicial sobre introdução à eletricidade, fizemos carga elétrica, vimos a carga do próton, a carga do elétron, chamada carga elementar, de valor 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Vimos que o estado natural dos corpos é o estado neutro, onde o número de prótons é igual ao número de elétrons. Quando o corpo está neutro, não significa que ele não tenha carga elétrica, ele tem, só que a quantidade de positivo e negativo é igual, então ele está neutro. Para a eletricidade, isso vai interessar pouco, a gente tem interesse nos corpos eletrizados, e os corpos eletrizados é fazer com que o elétrons. Só que tem um detalhe, a gente nunca mexe no número de prótons, sempre no número de elétrons, que são aqueles elétrons da última camada. Então eu finalizei a aula anterior, fechando esse assunto. E um detalhe, né? Não pode esquecer que quando o corpo está eletrizado negativamente, o que ele tem? Falta de prótons? Ele tem excesso de elétrons. E quando o corpo está eletrizado positivamente, ele tem? Falta de elétrons. E um detalhe importante, quando um corpo está eletrizado, por exemplo, negativamente, ele tem excesso de elétrons, não significa dizer que ele não tem prótons. Ele tem, só que a quantidade de prótons que ele tem estão neutralizadas por outros elétrons. Eu só destaco aquela carga em excesso. E aí ficou faltando, para fechar essa introdução, falar um pouquinho mais sobre condutores isolantes. Na verdade, vai ser um falar breve, rápido, a gente vai ter um assunto um pouco para frente que vai destacar isso um pouco mais, que vai analisar um pouco mais de profundidade aí. Mas, como vocês viram na aula anterior, eu tinha aqui, por exemplo, um fio em que eu tinha os dois elementos. Eu tinha o condutor, que é a parte metálica, e eu tinha o isolante. Acontece o seguinte, se você quiser colocar aí por tua conta, o que são condutores? Corpos que permitem o movimento das cargas. Só isso. Então, condutor, corpo ou material, como queira, que permite o movimento de cargas elétricas. Os condutores, eles podem ser classificados. Classificação. Então, os condutores eles podem ser de primeira classe, que são os metais, ou seja, o tipo de condutor que a gente usa praticamente no cotidiano, 90% dos casos, talvez, ou até mais. Os condutores de primeira classe são os fios metálicos, que é o que a gente usa aí no dia a dia para a transmissão da eletricidade. Nos fios metálicos, nós temos o movimento de elétrons livres. Movimento de elétrons livres. Esse movimento, moçada, daqui a pouco vai receber o nome de corrente elétrica, tá? Então isso é uma corrente elétrica. Não se preocupe com isso por enquanto. Mas movimento de elétrons livres. E por esse motivo, essa corrente elétrica, ela é chamada de corrente eletrônica. Porque você tem uma nuvem de elétrons. Então é uma corrente eletrônica. Esses são os condutores de primeira classe. E aí nós temos os condutores de segunda classe. Acredito que vocês já trabalharam com esse tipo de condutor nos laboratórios, ou quando você manuseia, por exemplo, uma pilha, uma bateria. Aí ele é de segunda classe. Os condutores de segunda classe são as soluções químicas. Soluções químicas.
Nas soluções químicas, você vai ter movimento de íons. Movimento de íons. E os íons são de dois tipos, né? Cátions e ânions. Os cátions são as cargas positivas e os ânions a carga negativa. Por exemplo, quando você tem água numa cuba, e aí você joga NaCl. O que é NaCl? Sal de cozinha. Jogou esse NaCl na água, ele vai dissociar. Ele vai virar um Na+, mais um Cl-. O que acontece? O sódio perde um elétron e o cloro absorve esse elétron. Se você ligar aqui os chamados eletrodos, eletrodos já são fios metálicos, tá? E aí você pode colocar uma lâmpadazinha aqui, ó. Esse é o símbolo para uma lâmpada, tá? Quando você coloca esses eletrodos, você tem um movimento de duas coisas. Íons na solução química. Esses íons, você vai ter a deposição deles num desses eletrodos, por exemplo, a carga positiva, e no outro a carga negativa. Isso vai gerar uma diferença de potencial que veremos em breve. E essa diferença de potencial no fio força o movimento dos elétrons. Então você tem elétrons no fio e íons na solução química. A lâmpada acende. Isso é um circuito elétrico, falaremos dele em breve. Mas só para ilustrar aqui. O que eu quero que você entenda é que aqui na solução química não é movimento de elétrons, é o átomo ionizado. Olha que interessante, enquanto que no fio quem vai é o elétron, aqui quem se movimenta é o átomo ionizado. Essa corrente, ela é chamada de corrente iônica. Corrente iônica. Então repare, corrente eletrônica, movimento de elétrons. Corrente iônica, movimento de íons, cátions e ânions. Depois a gente vai analisar esse circuito com um pouco mais de detalhe. E além disso, né, tem um problema, tá? Normalmente você tem que fazer o balanceamento químico, o número de Avogadro, esse tipo de coisa. Aqui é só para ilustrar mesmo. E um detalhe importante, tá? Se você precisasse calcular a carga em movimento, só para ilustrar aqui, lembrando que tem que fazer o balanceamento químico, você iria usar NVZ, certo? E aí eu te pergunto, a carga elementar é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 é constante. Qual o número de cargas que você vai ter aqui em movimento numa simulação simples desse caso? Tem gente que pensa assim, ó, uma positiva, uma negativa, anulou, zerou, então é zero. Errado. Você tem um movimento de duas cargas, uma positiva e uma negativa. Então você conta a positiva e a negativa. Aí nesse caso, não tem necessidade de você calcular separadamente a carga positiva e a carga negativa. Pode trabalhar em módulo, mas a quantidade de carga vão ser duas. Se você pegar, por exemplo, dissociar H2SO4, você vai ter na dissociação o quê? H mais SO4 menos 2. Quantas cargas você tem em movimento? 1, 3. 3 cargas. Ficou claro? Moçada, esses são os condutores de segunda classe. Ainda nos condutores de segunda classe, nós temos um outro tipo de condutor que é considerado segunda classe. Alguns até consideram como terceira classe, mas você pode considerar como segunda classe, que são os condutores gasosos. Onde você encontra os condutores gasosos? Aqui na sala você tem as lâmpadas fluorescentes. São condutores gasosos. O que acontece? Cuidado, porque a coisa começa a ficar mais complexa, né? Quando você bate o dedo no interruptor, que liga ou desliga essa lâmpada, o fio que vai do interruptor até a lâmpada é metal. Então, quando eu fechei ali, eu criei uma diferença de potencial. E aí o que acontece? Elétrons fluem pelo fio. Você não está vendo, essa laje protege a lâmpada, mas por trás dela tem uma caixinha preta. Ela é chamada de start. Essa caixinha preta tem uma função. Quando a corrente eletrônica chega lá,
aí você tem, por exemplo, se a lâmpada está apagada, você tem o gás lá dentro do tubo neutro. Por exemplo, se você usar vapor de sódio, ele vai estar Na. Neutro. Se você usar lâmpada de mercúrio, mesma coisa, mercúrio, neutro. Você usar a lâmpada de hélio, mesma coisa, neutro, desligado. Quando a corrente elétrica chega nessa caixinha, essa caixinha ela é uma provocadora do gás. Ela é uma excitadora do gás. E moçada, vocês sabem que quando excita, transformações ocorrem. Então o que acontece? Esse sódio, ele é excitado, e nessa excitação ele perde um elétron, vira um Na+. Mais um elétron liberado. Então, nesse tipo de condutor, você tem um movimento de íons e elétrons. Em geral, nas lâmpadas fluorescentes, é assim que funciona. Então, movimento de íons e elétrons. Ele é considerado de segunda classe também. Ou seja, toda vez que tiver movimento de íons, segunda classe. Dúvidas? As pilhas e baterias, essas pilhas que você tem, por exemplo, nessa câmera agora, ela é isso aqui. Só que lá muitas vezes a gente usa um ácido, né? Por exemplo, H2SO4. Em laboratório é muito comum você fazer experiências com NaCl. Você pega uma colherada de sal, dissocia na água. Vocês já fizeram isso no laboratório, né? Você vai ter corrente elétrica no fio, nos eletrodos lá. Isso devido a esse dispositivo que tem lá atrás, que é um excitador do gás. Porque o sódio, ele perde um elétron facilmente. Então, esse excitador ele tem a função de fazer essa força, interprete assim, para poder tirar esse elétron dele. Lembre-se que o sódio é um metal. Ele está lá na família 1A, né? Então, ele perde elétron facilmente. Eu não lembro agora o número atômico dele, eu acho que é 2, 1s2, 8, 10... acho que é 11 o número atômico dele. Aí que acontece? Todo movimento de carga elétrica emite luz. Eu vou explicar isso mais para frente. Então, carga elétrica em movimento, ela tem energia elétrica. Essa energia elétrica ela pode ser transformada em energia luminosa. Então, isso aqui ativado emite luz. Tem uma coisa que eu vou explicar também mais para frente. Lembra que eu falei que a eletricidade é uma colcha de retalhos? Tem uma coisa que eu vou explicar chamada diferença de potencial. Quando esse gás ele é ionizado, excitado, que ele vira carga elétrica, as cargas positivas vão para um lado e a negativa vão para o outro. Isso cria entre esses dois extremos uma coisa que eu vou chamar mais tarde de diferença de potencial. Essa diferença de potencial é como se fosse a tomada, 110 volts. Você pegar dois fios ali, você tem um com potencial de 110, outro com potencial de 0. Quando você fecha o circuito, você vai ter uma DDP de 110 volts. Interprete a coisa mais ou menos assim. A gravidade não atua aqui e puxa o corpo para baixo. Essa diferença de potencial é devido a um campo elétrico. O campo elétrico é para a eletricidade o que a gravidade é para a mecânica. Vocês vão ver que a fórmula do campo elétrico é a mesma da gravidade. A mesminha. Só vai mudar o quê? De massa para carga. Lembra que a gravidade era Gzão, massa da Terra por D ao quadrado? Distância do ponto que você queria? O campo elétrico vai ser a mesma fórmula, só que vai ser, em vez de G de gravidade, vai ser E de campo elétrico. Em vez de G de constante universal, vai ser K de uma constante elétrica. E aí eu troco a massa pela carga e a distância é a mesma. Muito bem, então esses são os condutores gasosos que também são classificados como condutores de segunda classe. Beleza? A energia elétrica pode ser transformada em energia luminosa. Sim. São as transformações energéticas. Né? Lembra de energia da mecânica? Energia não se cria, não se destrói, apenas o quê? Se transforma. Muito bem. Fechou então condutores. E aí, para terminar, isolantes. Moçada, se os condutores são corpos que permitem o movimento de carga elétrica, o que são os isolantes? São corpos que o quê? Não permitem o movimento das cargas. Eles também podem ser chamados de dielétricos, tá? Mesma coisa. Dielétricos. Bom, quais são os exemplos? Esse não tem classificação, é uma só. Quais são os exemplos que nós temos de isolantes? A borracha. O que mais?
O que mais? A madeira seca ou verde? Tá lá você andando na rua, de repente um fio de alta tensão caiu em cima de uma bela senhorita e você vai bancar o super-herói. Pega um galho de verde de madeira e enfia no fio. Isso é que é amor, vai morrer junto com ela. Por quê? Porque assim, tem sais, tem ácido, a célula viva, ela tem todos esses componentes. Isso faz de nós o quê? Bons condutores ou bons isolantes? Bons condutores. Aí a madeira seca, a água secou. Solução química secou. Aí ela se torna isolante. Aí você tem a borracha, a madeira, o que mais? Água pura, né? Se você pegar uma bacia de água lá do rio Tietê, vai conduzir eletricidade. Então, água pura. O que mais? Isopor, tudo que é derivado da borracha, né? A porcelana. Porcelana é o tipo de material que a gente usa nos postes, para o fio chegar. A hora que você sair do colégio aqui hoje, vai ali fora e olha para você ver. O fio que vem de um poste para o outro não é amarrado diretamente no poste. O poste é mineral, ele conduz eletricidade. Se você amarrar diretamente o fio no poste, a eletricidade escoa para a terra. Lembre-se da situação da terra. Então você vai ver uma pecinha, que é uma porcelana. Aí o fio é amarrado nela, dá a volta, vai na outra pecinha de porcelana para ir para o próximo fio. Não é amarrado direto. Pode olhar aqui na porta do colégio, hoje tem um poste de frente. Eu já até procurei para poder dar como referência. A hora que sair, hoje olha lá para você ver, se ninguém nunca reparou. Eu vou explicar isso mais tarde. Não é amarrado diretamente ao poste. Oi. Se eu estiver jogando futebol num campo de futebol molhado e cair um raio, se eu pular, eu tomo choque? Toma. Eu vou dar uma aula mais tarde sobre a formação do relâmpago. Eu vou te explicar como é que funciona. Tá? E aí eu vou te alertar sobre todos os perigos que você pode ter devido a essa situação. Tem. Seu tênis, nesse momento, está limpinho, sem nenhuma impureza? Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Tem muito a ver, mas assim, lembra da tipo, chovendo? Tudo tem a ver. Chovendo raio e tal, tá dentro de um carro. Eu achava que o que te salvava seria as rodas do carro que você esborrava. Não. Só que é o capô do carro. Não, é o interior do carro. Isso é um fenômeno chamado blindagem eletrostática. Eu também vou dar essa aula em breve. Só para dar uma palhinha para você. A blindagem eletrostática é o seguinte, as cargas elétricas elas tendem a se repelir. Não se esqueça disso. Quando você eletriza o carro, as cargas tendem a escoar para a parte mais externa do carro. Então, internamente, você está protegido. Uma das coisas que acontece com frequência é na aviação comercial passar por tempestades. Você está dentro do avião. Tem gente que entra em pânico. Uma vez eu fiz uma viagem para os Estados Unidos, pegamos uma tempestade e o pessoal começou a se desesperar. Eu comecei a falar, gente, calma, relaxa, é super protegido. O avião tem estrutura, tem inclusive para raios. A chance de um raio derrubar um avião é raríssima. Se tiver que acontecer, não vai ter jeito. Vai pro beleléu mesmo, então relaxa. Mas não vai acontecer. Foi em 2008, 2010, não lembro agora, uma tempestade dessas de verão em São Paulo, nos Jardins, uma árvore caiu com a tempestade, com um raio, caiu na rede elétrica e um fio de alta tensão caiu sobre um carro. E ele ficou zanzando ali em cima do carro. E aí o cara que estava no carro, porque o que acontece? O trânsito estava parado, ele se desesperou. Abriu a porta e, quando ele tocou, ele fritou. Torrou na hora. O cara morreu eletrocutado. Por quê? Porque ele estava protegido internamente. Blindagem eletrostática. Mais detalhes eu vou fazer isso nessa aula mais para frente. Então, se algum dia você saiu aí para a balada, pegou teu poçante, teu carro, e dirigindo, bateu num poste de alta tensão, caiu um cabo sobre o seu carro, não saia, fique lá dentro. Mesmo que seu cerebelo esteja saindo pelo nariz, pelo ouvido, fica lá dentro. Porque se você sair, você vai torrar. Tem que esperar o pessoal da companhia elétrica chegar. Aí eles vão usar procedimentos adequados para poder, primeiro, zerar o potencial do fio. Depois, para poder te salvar. Então, a água pura, o ar é isolante. Beleza?
Agora, no detalhe, né? O relâmpago ocorre onde? No ar. A gente vai ver mais tarde que alguns né? Lembre-se, você tem o melhor condutor e o melhor isolante, você tem uma classe de materiais intermediários. E aí tem um bloco ali do meio que ora se comporta como isolante, ora se comporta como condutor, dependendo de certas condições que eu vou explicar, que é quando eu supero a rigidez dielétrica do... Beleza? Com isso, fechei a introdução à eletricidade. Agora a gente vai resolver alguns exercícios da apostila. Página 3, para começar bem, questão da FUVEST. Apostila do Carlão. Mágica, resolveu, passou. Primeira questão, ele fala o seguinte: a lei de conservação da carga elétrica pode ser enunciada como se segue. Disso agora há pouco. Lei de conservação da carga elétrica. Cuidado com essa questão, que ela é maldosa. Você vai perceber aí, se não me engano, todos os itens estão corretos fisicamente falando. Só que ele quer aquela alternativa que é referente ao texto. Por exemplo, a lei de conservação da carga elétrica, letra A, ele fala assim: a soma algébrica dos valores das cargas positivas e negativas em um sistema isolado é constante? Matou, já é ela. Só que a FUVEST, por que a FUVEST é a FUVEST? Porque ela fala sobre a lei de conservação da carga elétrica e já coloca a letra A como certa, mas aí o cara vai ler a letra B e ele pensa assim, ó: um objeto eletrizado positivamente ganha elétrons ao ser aterrado? Ah, não falei sobre isso, mas eu explico rapidinho aqui, ó. Como eu disse agora há pouco, e eu vou explicar isso mais para frente com muito mais detalhe, mas é só para vocês terem uma ideia, qualquer corpo eletrizado, seja ele positivo ou negativo, você ligou a Terra, não se esqueça que a Terra é muito maior que esse corpo. Então, quando eu faço uma ligação terra, um fio terra, a gente chama de fio terra na eletricidade, que é ligar literalmente um fio, tá? No corpo, na Terra. O que acontece? A Terra é tanto doadora quanto receptora de elétrons. Então, o que ela faz? Ela doa elétrons e neutraliza o corpo. Se eu ligar o fio terra no corpo negativo, ela vai receber os elétrons e o corpo perde essa carga. Tem um assunto chamado capacidade eletrostática que vai te provar isso matematicamente, eu vou fazer isso mais para frente. Tá? Lá pela 6ª, 7ª aula mais ou menos. Mas por enquanto, guarde isso. Então esse é o fio terra. Então ele fala o seguinte, ó: um objeto eletrizado positivamente ganha elétrons ao ser aterrado? Está positivo, ganhou elétrons. Essa questão é verdadeira, para quem né, tinha visto o assunto, é verdadeira. Então o que a FUVEST está fazendo? Iludindo o cara. Ah, mas a letra B está certa. Está certo. Mas é essa letra que justifica a letra A, que é o princípio de conservação da carga elétrica? Não é. Letra C, a carga elétrica de um corpo eletrizado é igual a um número inteiro multiplicado pela carga do elétron? Também está certo. É o Kenny. Mas é isso que justifica o texto? Não. O número de átomos existente no universo é constante? Aí já entra na parte de astronomia, cosmologia, etc, etc. Mas sim, pela teoria do Big Bang, o número de átomos do universo é constante. Estão evoluindo. As cargas elétricas do próton e do elétron são em módulos iguais? Tá certo. Agora, qual que justifica o texto? A letra A. Então, a resposta é a letra A. Belíssima questão. 2. Quando parte de um sistema físico isolado adquire uma carga elétrica positiva mais que outra parte, sistema, moçada, no mínimo 2 ou mais corpos, tá? Se uma parte adquiriu carga mais que, o que aconteceu? A outra vai ter carga menos que. Diretaço. Qual letra que é isso aqui? Letra B. Torna-se negativamente carregada com carga menos que. Tá aí, ó, questão da PUC. Moçada, a questão 3 é isso aqui, ó. Tá aí já na lousa resolvido, que é quantos elétrons deve se retirar de um corpo para a carga ser de 1 coulomb. Essa quantidade aqui. Então já está resolvido. 4. Um corpo apresenta excesso de 10 a 15 elétrons. O que é isso? N. Ó, dados que a gente vai trabalhar, ó. Então o cara tem 10 elevado a 15 elétrons. Excesso. Se está em excesso, quer dizer que o corpo está eletrizado de que forma? Negativamente. Então o corpo está carregado negativamente.
Isso você tem... Repare vocês que o texto, ele informa para você saber se é positivo ou negativo. Tem que estar atento nisso. Qual é a carga do corpo? A carga do corpo é só jogar no Kenny, que é igual a N vezes Z. A carga do corpo é N 10 a 15 vezes a carga elementar, que eu vou usar de que maneira? Menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Ela é constante, né? Logo, a carga do corpo, o que ela é? Menos 1,6 vezes 10 a menos 4 coulombs. O negativo teria que ficar na carga, né? Aqui, né? É que na equação matemática eu já jogo ele para cá, para ficar mais vezes menos. Não faz diferença. Tá? Mas sim, seria... Esse negativo não é do N. Muitas vezes o pessoal... Você falar do negócio que o N tem que ser sempre um número... Você pode mudar a equação, ó. Você pode mudar a equação para quem? Quem? É só lembrar do quem. Quem te perguntou? 5. Um corpo apresenta carga elétrica de 56 microcoulombs. Então, a carga do corpo, 256 microcoulombs. Pessoal, lembra dos prefixos matemáticos, né? Não é meu? Vamos lá. Recordando. Giga, quanto vale? 10 a sexta. Nona. Mega, quanto vale? 10 a sexta. Quilo? 10 a terceira. Desce de 10, é só lembrar disso. Desce de 10, 10 a menos 1. Centi, 10 a menos 2. Mili, 10 a menos 3. Micro, 10 a menos 6. E eu vou usar muito na eletricidade o nano e o pico. O nano, 10 a menos 9. E o pico, 10 a menos 12. Então, o corpo apresenta carga elétrica de 256 microcoulombs. Calcule quantos elétrons faltam no corpo. Eu quero saber o N. É só jogar a equação do... Carga elétrica, 256 vezes 10 a menos 6, tem que tirar o micro, tem que tirar, hein? Igual a N vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Logo, N é igual a 256 vezes 10 a menos 6, dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. 256 dividido por 1,6, 16 vezes 16 é 256, né? Então dá 160. 160 vezes 10, menos 19 sobe mais 19. 10 a mais 19 com 10 a menos 6, 10 a 13. Pode deixar assim, pode melhorar. Ficaria 1,6 vezes 10 elevado a 15, o quê? Elétrons. Muito bem, moçada, fechamos a aula de hoje. Agora é hora de quê? Resolver exercícios, apostila mágica. Link da apostila está aí na descrição. Não se esqueça, quanto mais você pratica, melhor você fica. Se gostou, já sabe, curte o vídeo, compartilhe o link com seus amigos. Grande abraço e até a próxima.